Nessa noite, pode estar caindo ao nosso redor, mas nós possamos estar em paz, com o nosso coração tranquilo, pois sabemos que o Senhor está no controle desse mundo e também da nossa vida. Amém. Abençoa agora, Senhor, essa mensagem, que possa vir de encontro no nosso coração e que nessa noite nós possamos sair daqui preenchidos com o poder do Teu Espírito. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Bom, amigos, hoje foi um dia bastante intenso, um dia bastante decisivo para nosso país, para a política, mas nós sabemos que a política dos homens, a política desse mundo está sempre sujeita a erros, a conflitos, a corrupções, porque é administrada por seres humanos que são pecadores. E diante desse cenário, diante dessa situação, nós estamos inseridos. Mas hoje eu queria mostrar para vocês a política dos sonhos. Como é a política ideal, de acordo com a Bíblia. E qual é a política que Deus quer que um dia nós participemos. Quem é esse governante perfeito e como são os cidadãos perfeitos, de acordo com a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ver na Bíblia os conselhos de Deus para cada um de nós. Vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 15. A Bíblia mostra uma realidade perfeita e uma política sem defeitos, onde o governante é perfeito e onde os cidadãos também são perfeitos. E como é que nós podemos fazer parte desse reino? Como é que nós podemos fazer parte dessa política que a Bíblia apresenta? Salmos capítulo 15, verso 1, diz assim: na Bíblia de vocês, na versão mais antiga, deve ter dizendo assim no subtítulo, o cidadão do céu. Na nova diz assim, o que Deus espera do seu povo. Olha o verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem poderá morar no teu santo monte? Com esse verso, Davi começa esse salmo e daqui para frente ele começa a apresentar as características do cidadão do céu. Mas só nesse primeiro verso ele já deixa claro duas coisas. Primeira coisa, a política perfeita, a política dos sonhos, o governante não é um ser humano, o governante é o próprio Deus. Não existe e nunca vai existir nenhuma política perfeita sobre o domínio dos homens, sobre o domínio dos seres humanos. Se nós olharmos na Bíblia, as histórias da Bíblia, nós vemos que desde sempre o governo sempre foi diretamente de Deus. De Gênesis até o livro de 1 Samuel, o povo de Israel era governado diretamente por Deus. Deus é quem dava as ordens diretamente para o povo, através dos profetas. Só que aí, depois de muito tempo, o povo de Israel começou a invejar as outras nações. Começaram a pedir reis. Deus não gostava dessa ideia do povo de Israel, mas mesmo assim Deus aceitou esse pedido. Deus deu reis para o povo de Israel. E como nós estamos vendo no Reavivados, esses reis que vieram, esses reis que foram escolhidos, muitos deles começavam bem, mas aí do meio para o fim eles se afastavam de Deus. Saul começou sendo um rei exemplar, mas depois se tornou rebelde e desobedeceu a Deus. Davi também foi um homem exemplar, um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado, se arrependeu, mas colheu consequências trágicas pelo resto da sua vida. Salomão também começou bem, servindo a Deus, só que depois ele caiu no pecado da luxúria e também da idolatria. E depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, e dali para frente, os reis que vieram, em sua grande maioria, fizeram o povo se afastar de Deus. Mas por isso nós vemos que quando o povo de Deus, quando fica sob o domínio dos homens, geralmente está sujeito a dar problema, geralmente está sujeito a dar errado. Então aqui, para começar esse salmo, Davi já deixa claro que quem é o governante perfeito é o próprio Deus, nessa política dos sonhos. E mais, Davi também deixa claro qual é esse lugar perfeito onde pode ser instalada essa política. Aí no verso 1, quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, não existe nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país em específico onde exista essa política dos sonhos que a Bíblia apresenta.
esse lugar perfeito, esse lugar sem mancha, sem erro algum, ele vai chegar no futuro, quando o reino de Deus for implantado nessa terra. Amém. Então, aqui Davi já deixa esse quadro pronto, e agora ele vai apresentar algumas características, alguns requisitos para alguém ser cidadão do reino de Deus. A pessoa que vai fazer parte do reino de Deus, ela precisa apresentar todas essas características. E agora Davi começa a apresentar. Quem vai habitar no Monte Santo de Deus? Verso 2. Primeira característica: aquele que vive com integridade. Aquele que vive com integridade, ou seja, o cidadão do reino de Deus, ele é íntegro. O que é que vocês acham que é uma pessoa íntegra? Nós ouvimos muitas vezes essa palavra na Bíblia, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. Então o que é que vocês acham que significa íntegro? Sou honesto, bom caráter. Sou reta. Exatamente. Quando nós compramos um alimento que é integral, o que significa que esse alimento é integral? Ele é puro, né? Aproxima-se do natural. Quando a gente diz assim, na internet dizendo assim, confira esse episódio na íntegra, significa assiste esse episódio por completo. Exatamente, inteiro, completo. É alguém que é totalmente transparente, é uma pessoa completamente pura diante das outras pessoas. Ou seja, a primeira característica do cidadão do reino de Deus é que essa é uma pessoa que ninguém coloca defeito. É uma pessoa que não tem nada a esconder. É alguém que os outros não encontram nenhuma mancha, nenhuma falha com que possam acusá-lo. Na Bíblia teve alguns personagens que tiveram esse privilégio. O profeta Samuel foi um deles. Quando ele já estava bem velhinho, no final do seu ministério como profeta, ele chamou todo o povo de Israel e disse assim: nesses anos todos que eu estive à frente de vocês, algum de vocês pode me acusar de alguma coisa errada que eu fiz? Eu já roubei algum de vocês? Eu já enganei algum de vocês? Ele sozinho fez essa pergunta para todo o povo de Israel. E todo mundo respondeu que Samuel não tinha feito nada de errado ao longo da sua vida. Que ele nunca tinha roubado ninguém, que ele nunca tinha enganado ninguém, que ele nunca tinha feito mal a nenhuma pessoa. Imagine você chegar diante da sua vizinhança e fazer essa pergunta. Qual seria a resposta? Então, amigos, essa é a primeira característica. E Daniel também, o profeta Daniel também tinha uma vida totalmente irrepreensível. Os inimigos dele tentaram achar na vida dele alguma coisa suja para acusar e não encontraram de maneira nenhuma. E tiveram que usar ali a sua adoração a Deus para colocar ele na cova dos leões. E Jó também não teve defeito nenhum de acordo com a Bíblia. A Bíblia não apresenta esses defeitos de Jó. José também, a Bíblia não apresenta defeitos dele. Então a primeira característica é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, transparente, uma pessoa ficha limpa diante de Deus e dos homens. Mas aí vem a segunda característica, verso 2 ainda: aquele que vive com integridade e que pratica a justiça. Então, a segunda característica é que o cidadão do reino de Deus, ele é justo, uma pessoa que pratica a justiça. Em muitas partes da Bíblia, a Bíblia aprova as pessoas que não se contentam com as injustiças. Tem muitas pessoas por aí que ela estando tudo bem, tudo paz para ela, ela não se importa com os outros. Se outras pessoas estiverem passando por injustiça, essa pessoa não se importa. O que importa é que ela esteja bem. Então a Bíblia condena as pessoas que fazem descaso dos outros. E lá em Tiago, a recomendação do apóstolo é que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Ou seja, nós devemos ser justos, praticar a justiça e não nos contentar com as injustiças. E mais, a pessoa justa, de acordo com a Bíblia, é aquela que trata todos da mesma forma. Ela não faz acepção de pessoas, não trata uns de forma mais simpática e outros de forma mais grosseira. Ela é justa para com todas as pessoas. E também não aceita dois pesos nem duas medidas. Ela sempre procura fazer as coisas do jeito mais correto, mais certo a se fazer. Então, amigos, esse é o segundo requisito que a Bíblia apresenta. Agora vamos para o terceiro, verso 3. Ainda no verso 2.
aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então essa pessoa ela é verdadeira. O que é uma pessoa verdadeira? Uma pessoa verdadeira é aquela que procura a verdade. Mas o que significa isso? Tem pessoas que se contentam apenas com as informações que os outros dizem, mas não vão checar na fonte. Elas apenas ouvem falar na televisão, ou que amigos ou familiares dizem, mas não vão atrás para saber se aquilo realmente é confiável, se aquilo realmente procede. Então a pessoa verdadeira é aquela que vai atrás, procura a verdade. E se tratando da palavra de Deus, essa pessoa não é somente ouvinte, ela também é praticante. Ela vai buscar na palavra de Deus para ver se aquilo que ela ouviu é verdade. O apóstolo Paulo ele pregou para 2 igrejas, Tessalônica e Bereia. Os tessalonicenses, eles só faziam ouvir, eles eram apenas espectadores. Eles não iam procurar na Bíblia, mas os bereanos iam. Tudo que Paulo dizia no púlpito, eles iam, pegavam o rolo dos profetas e iam conferir se ele estava falando certo. E depois Paulo disse, os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles iam atrás da verdade. Então a pessoa verdadeira, ela procura a verdade, ela procura a fonte. E mais, essa pessoa, como ela é verdadeira, ela nem mente e também não omite as informações. Tem pessoas que dizem, eu não minto, mas eu omito uma parte da informação. Isso também é errado. Temos que ser totalmente verdadeiros e sinceros em nossas declarações e em nossa vida. E nem espalhar meias verdades. Existe muita gente por aí, muitos líderes religiosos que têm enganado várias pessoas, misturando a verdade com a mentira. Nem apresentam toda a mentira, mas eles também misturam com aspectos da verdade. Então tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, nós temos que ser verdadeiros e totalmente transparentes. E agora nós vamos para a próxima característica, verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Essa pessoa, ela não difama as outras pessoas. E o que é difamar? Difamar é o contrário de afamar. Afamar é tornar alguém conhecido, alguém famoso, mas de uma forma positiva. E difamar é tornar alguém conhecido de uma forma negativa. E muitas pessoas negligenciam, muitas pessoas desobedecem esse princípio da lei de Deus, da palavra de Deus, mas elas esquecem que isso aqui é um princípio que está nos 10 mandamentos. É uma coisa tão séria que Deus resolveu colocar na sua lei moral. E o que é que diz o 9º mandamento da lei de Deus? Exatamente. Esse mandamento é um mandamento tão importante quanto os outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Deus condena ao longo de toda a Bíblia vários momentos em que as pessoas fizeram mau testemunho. E lá no livro de Provérbios, Salomão coloca ali uma lista das 7 coisas que Deus mais odeia. E aparece nessa lista várias vezes essa questão de difamar as outras pessoas e caluniar as outras pessoas. Então a pessoa que vai fazer parte do reino de Deus, ela não inventa histórias e nem aumenta histórias. Ela não fica, ao invés de ajudar o próximo, ficar falando mal dele, aumentando ali a repercussão do que ele fez. O conselho de Jesus, em situações como essa, se nós vimos um irmão passando por um momento difícil ou passando por uma situação constrangedora, o que nós devemos fazer é ir até ele, conversar com ele, orar com ele e tentar ao máximo, junto com ele, resolver aquela situação. Se nós não podemos resolver, também não vamos atrapalhar a vida uns dos outros. Vamos ser amigos, vamos ser irmãos e não vamos difamar. Essa é a característica de uma pessoa que quer fazer parte do reino de Deus. A próxima característica, verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem boas referências. Ou seja, ela não se baseia em exemplos negativos. Tem muitas pessoas por aí que elas idolatram personalidades, exemplos negativos. Na televisão e nas séries, nos filmes, está acontecendo um fenômeno muito preocupante, que são aquelas séries, aqueles filmes sobre assassinos, sobre psicopatas.
aquelas pessoas que matam vários outros sem sentir nada. E aí a televisão ela faz várias séries em cima desses assassinos, contando a história deles, mas de uma forma a justificar as ações deles. E aí surge uma legião de fãs, uma legião de pessoas querendo imitar aquele assassino, querendo imitar aquele psicopata. E às vezes, os objetos que aquele assassino usava durante a sua vida são leiloados por milhões de dólares e as pessoas colecionam em casa. Então nós vemos muito uma idolatria, uma fixação por exemplos negativos. Então o conselho que a Bíblia dá é que a gente siga isso aqui que está sendo dito no verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Ele tem boas inspirações, ele tem bons exemplos para seguir. Ele procura imitar a história, a vida dos heróis da fé e também exemplos positivos à sua volta. Ele tem boas referências na sua vida. A próxima característica está ainda no verso 4, no finalzinho do verso 4. Diz assim: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Olha só, essa pessoa, ela cumpre o que promete. Ou seja, ela promete chegar no horário e ela chega. Ela promete entregar tal coisa, determinado horário, e ela entrega. Ela promete ir com você para algum lugar e ela vai. É uma pessoa de palavra, é uma pessoa de confiança. É uma pessoa que cumpre as suas promessas, cumpre tudo que ela fala. Sua palavra é uma palavra completamente confiável. Mas notem que aqui no final do verso tem uma característica muito interessante. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, aqui vem uma coisa muito delicada que nós devemos considerar. Essa pessoa, esse cidadão do reino de Deus, é uma pessoa que prefere assumir um prejuízo do que criar um problema. A maioria das pessoas não faz isso porque tem um orgulho muito grande. Tem pessoas que preferem ficar de mal umas com as outras, ficar intrigadas umas com as outras, do que dar o braço a torcer e talvez passar por algum prejuízo eventual. Mas aqui a Bíblia está dizendo, olha, é melhor você passar por um prejuízo do que criar um atrito com alguém. Então, o conselho de Deus é que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente talvez, às vezes, assuma as dores um do outro, e que nós possamos ser humildes e reconhecer nossas falhas, e também nós sermos verdadeiros e cumprir o que nós prometemos, ainda que com prejuízo próprio. Essa também é uma característica do cidadão do reino de Deus. E agora vem a próxima característica, a última. Verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, essa é uma pessoa honesta. Essa é uma pessoa que tem a sua vida financeira de uma forma equilibrada e que não procura crescer em cima das outras pessoas. Aqui, esse emprestar dinheiro com usura é emprestar com juros abusivos. Por toda a Bíblia, Deus sempre condenou as pessoas que exploravam os pobres. Ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem várias leis de Deus dizendo isso. Olha, não explore o pobre, não explore a viúva, não explore o órfão. Você precisa ser solícito e ajudar ele quando for preciso. Então Deus condena aquelas pessoas que vivem querendo crescer em cima das outras pessoas, pisando nos outros. Então, o habitante do céu, o cidadão do céu, ele nem faz suborno contra os inocentes e nem empresta o seu dinheiro com usura. Ele é totalmente honesto em toda a sua vida financeira. Bom, amigos, todas essas características são requisitos para alguém ser um cidadão do céu. As pessoas que vão habitar dessa política dos sonhos, elas vivem dessa forma. E olhe como termina o Salmo. Quem age assim não será jamais abalado. Amém. Amém? Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que nós podemos viver todas essas características na nossa vida hoje? Será que cada um de nós pode tentar viver dessa forma, como esse Salmo apresenta? É possível essa realidade ser vista em nossa vida? Então, amigos, essa é a característica, essa é a realidade do cidadão dos céus. O cidadão dos céus, ele age dessa forma, mesmo ainda não estando no céu. Nós somos cidadãos de lá, mesmo ainda não estando lá. Nós vivemos com os olhos no céu, mas ainda com os pés na terra. Então, amigos,
Essa é a política dos sonhos que a Bíblia apresenta. Mas nós ainda estamos aqui. Então, a política dos sonhos, a política do reino de Deus, ela é totalmente alheia aos problemas que nós vivemos aqui na Terra. A política do reino de Deus, ela é diferente, ela não se importa com as dificuldades que nós temos nesse planeta. Será isso? Vamos ver aqui como é a relação da política do céu com os problemas daqui da Terra. A política do céu atribui o lugar supremo a Deus, mas sem deixar de valorizar o papel dos governantes. E mais, a política do céu, ela sente um chamado de outro mundo, mas sem fugir da responsabilidade deste mundo. Nós somos de outro mundo, nós somos de outra pátria, mas nós não fugimos das responsabilidades que temos com essa que nós estamos vivendo. E mais, a política do céu cuida das pessoas, nós nos importamos em cuidar das pessoas, mas sem descuidar do planeta. Nós cuidamos uns dos outros, nós seres humanos, mas também não esquecemos de cuidar do meio ambiente que nós vivemos. Nós temos uma responsabilidade para com esse mundo que nós estamos inseridos. A política do céu crê na intervenção divina, mas sem deixar de lado a atuação humana. Todos os milagres que Deus fez na Bíblia, todos os milagres, foi sempre em resposta a uma ação do ser humano. Eu vou abrir o mar vermelho, mas eu quero que vocês marchem. Eu vou curar você, mas eu quero que você creia. Todos os milagres que Deus fez ao longo da Bíblia foi sempre em resposta à ação do ser humano. Então, nós cremos que um dia Deus vai pôr fim ao mal, que Deus vai intervir de vez e vai acabar com o pecado. Amém. Mas até lá Deus pode usar eu e você como agentes transformadores no lugar onde nós vivemos. Amém. Cremos na intervenção divina, mas não podemos esquecer também a atuação do ser humano. Verdade. Então, amigos, essa é a relação da política do céu com os problemas daqui da terra. Mas só que existe uma grande diferença entre a política do céu e a política dos homens, a política terrena. E qual é a diferença? Enquanto a política do céu tem uma missão celestial, a política da terra tem apenas uma missão terrena. Enquanto a política do céu ela promove a briga pelo poder, enquanto a política da terra promove a briga pelo poder, a política do céu promove e ela oferece o poder de graça para cada um de nós. Amém. Enquanto a política da terra se preocupa em gerar notícias, a política do céu ela compartilha as boas novas. Amém. A política do céu, a política da terra, ela se preocupa apenas com o bem-estar físico, mas a política do céu se preocupa com o bem-estar físico, mental e espiritual. Amém. Essa é a diferença entre a política do céu, do reino de Deus, e a política da terra. Então, irmãos, é isso que nós percebemos ao olhar para a Bíblia. E era isso que os cristãos percebiam no tempo da igreja primitiva. Era isso que os cristãos percebiam no tempo da Bíblia. Então o cristão ele vê a política da terra como provisória, ou seja, ela não é uma política definitiva. Ela está apenas, por enquanto, prevalecendo até que o reino de Deus seja implantado. É assim que nós cremos e era assim que os cristãos da Bíblia também criam, que a política da terra era provisória. E no tempo da igreja primitiva, no tempo que a igreja estava surgindo, o cristianismo era um movimento chamado contracultural. O que significa isso? Ele é contra a cultura da sociedade. Você ser cristão no tempo da igreja primitiva era basicamente uma afronta ao próprio imperador romano. Por quê? Porque o imperador romano dizia que ele era o Deus, que todos os súditos tinham que se curvar e adorar o imperador. Então a pregação do evangelho, você dizer que era cristão, era basicamente uma ofensa ao império. E toda vez que os mártires iam se entregar, e era perguntado se eles iam renunciar a Jesus, ou se eles iam se submeter ao imperador, eles diziam que todos deveriam obediência a Jesus, inclusive o imperador. Então os cristãos eles entendiam que o cristianismo ele ia contra a cultura. Mas será que hoje o cristianismo ainda é contracultural? Será que hoje ele ainda é contra a cultura desse mundo? Muitas vezes, infelizmente, muitos cristãos acabam misturando a política desse mundo dentro do cristianismo. Quantas vezes nós vemos brigas por posições, brigas por funções, nós vemos várias discussões, vários atritos,
várias características da política desse mundo muitas vezes se manifestam dentro do cristianismo. E isso é uma coisa grave. Nós não podemos misturar as coisas. A política da terra, ela é suja, ela é corrupta, mas a política do céu é totalmente limpa e imparcial. Amém. Então, amigos, era assim que os cristãos criam no tempo da Bíblia. E eles tinham noção de uma coisa: que embora tenha dado muitas contribuições, a política trouxe muitos males para a civilização. Nos últimos anos, a política tem sim trazido muitas contribuições para a sociedade. Desde o seu começo, a política não era uma coisa essencialmente ruim. O que era a política quando ela surgiu? Era a capacidade de cada cidadão poder contribuir para o melhoramento do lugar onde ele vivia, no tempo da Grécia, no tempo que eram as cidades da Grécia. Só que conforme o tempo foi passando, as coisas foram piorando. Mas mesmo assim, a política trouxe várias contribuições. No passado, não existia democracia, era apenas o rei quem mandava. Tudo que o rei queria era o que os seus súditos deviam fazer. Aí depois veio a democracia. Só que mesmo vindo a democracia, no começo eram apenas os homens quem votavam. As mulheres não votavam, os escravos não votavam, e os analfabetos também não votavam. Mas ao longo do tempo, essas conquistas foram acontecendo. Só que ao mesmo tempo em que a política trouxe várias contribuições, ela trouxe também muitos males para a sociedade, para a civilização. 2 grandes guerras, vários conflitos tribais nos países por aí, países onde a população fica toda dividida por conflitos ideológicos. Tudo isso são males que a política trouxe para a humanidade. E por isso, o cristão, o cristão, ele não prevê o futuro da política da terra com otimismo. O que significa isso? Nós não cremos que esse mundo vai melhorar. Basicamente isso. Nós não acreditamos que nesse mundo as pessoas vão aprender a fazer o bem, que as pessoas vão se unir, que as desigualdades vão acabar, que tudo vai ficar perfeito nesse mundo aqui. O cristão, ele não olha para a política da terra com otimismo. Ele não coloca sua esperança em partidos, ele não coloca sua esperança em governos, porque ele sabe que um dia esse mundo vai entrar em parafuso. Um dia esse mundo vai entrar numa erupção. As regras não vão ser mais respeitadas. As pessoas vão ficar completamente descontroladas, agindo conforme as suas paixões. Um dia a realidade do mundo vai ficar dessa forma, sem controle. Não vai ter governo que controle as pessoas. O mundo vai ficar completamente virado de cabeça para baixo. Mas por que o mundo não está assim hoje? Por que isso não aconteceu ainda? Porque Deus está no controle desse mundo. Amém. Deus está no controle desse planeta. Nada acontece sem a sua supervisão. Os anjos de Deus estão segurando os ventos das guerras e dos conflitos e impedindo que esse mundo se despedace. Porque Ele ama cada um de nós. Verdade. Porque Ele sabe que tem pessoas que ainda não conhecem a mensagem. Ele sabe que tem países por aí que existe um adventista para cada 1 milhão de pessoas. Tem lugares que a verdade ainda não chegou. Por isso que esse mundo ainda não está totalmente descontrolado. Por isso que esse mundo ainda não chegou ao auge da maldade. Porque Deus ainda está no controle. Amém. E se Deus ainda está no controle hoje, isso significa que Ele esteve no controle desse mundo durante toda a história. E eu quero ler com vocês aqui esse trecho de Ellen White. Olha o que ela escreveu. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, por trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Amém. Então, tudo que aconteceu na história, todas as reviravoltas, tudo que aconteceu, tudo isso estava seguindo ali a vontade de Deus. Tudo estava seguindo ali de acordo com o tempo de Deus. Deus tem em suas mãos o passado, o presente e o futuro. Amém.
Através de cada perseguição, através de cada reviravolta, o povo de Deus sempre foi guardado. A verdade nunca foi destruída completamente. A verdade chegou até nós, porque Deus tem guardado ela nas suas mãos. Amém. Essa passagem está lá no livro Os Ungidos, capítulo 40. Então, amigos, essa é a esperança que nós temos. Deus tem o controle da história nas suas mãos. E para terminar, quero convidar vocês para nós lermos a Bíblia lá em João 15, 36. João 15, 36. O cristão, ele tem essa esperança na sua mente. João 15, 36. Não é o 15. Qual é a passagem? É João 18, 36. Capítulo 18, verso 36. Olha o que Jesus disse. E olha o que ele falou e como isso se aplica a nós. Qual deve ser a mentalidade do cristão? João 18, 36. Diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Pode passar. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém. Jesus estava diante de Pilatos. Jesus estava perto da hora da sua morte. E Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? O senhor é o rei dos judeus que eles estavam esperando tanto? E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus seguidores teriam impedido de eu me entregar a você. Mas agora o meu reino não é daqui. Então os cristãos, eles entendem que nós não somos pertencentes a esse mundo. Nosso reino não é daqui. E nós sabemos que esse reino, um dia ele vai vir no futuro. E o que é que ele vai fazer? Vamos lá para Daniel. Essa é a última passagem de hoje. Daniel capítulo 2. Daniel 2, verso 34. O que é que vai acontecer quando esse reino chegar? Daniel 2, 34. Diz assim: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Quando o reino de Deus vier, ele vai pôr fim aos reinos desse mundo. Amém. E por quanto tempo ele vai durar? Verso 44. Mas nos dias desses reis, pode passar, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Você quer fazer parte desse reino? Sim. Você quer ser um cidadão desse reino? Sim. Colocar todos aqueles requisitos na sua vida? Levante sua mão. Amém. Que essa possa ser sua decisão hoje. Que esse reino que um dia vai vir, ele já possa ser realidade na sua vida hoje. Para que as pessoas queiram ser como você. Para que as pessoas que estão cansadas da política dessa terra, elas possam ver em nós como é boa a política do céu. Uma política sem brigas, sem confusões, onde reina a paz e onde reina o amor. Amém? Amém. Que o lema do seu coração nessa noite possa ser o dessa música. Que nós possamos estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse louvor?
Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, que nós decidimos te adorar, nós decidimos experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Amém. Estamos aqui, Senhor, porque nós não aguentamos mais a política desse mundo, as confusões, as contendas que existem por aí, e nós queremos já vivenciar, Senhor, um pouquinho do céu na nossa vida. Amém. Deus. Nós queremos, Senhor, ser cidadãos do céu, mesmo ainda não estando no céu. Sim, Senhor. Que essa experiência, Senhor, possa ser real no nosso dia a dia. Amém. Que possamos levar outros também a entrar conosco para as mansões celestiais. Amém, Senhor. Fica com cada um aqui. Que essa mensagem possa ter ficado em nosso coração. E que de hoje em diante nós possamos seguir com esse lema na nossa mente. Que nós somos cidadãos de outro reino. Que estamos com os pés aqui, mas com os olhos aí. Sim. Fica conosco. Abençoa cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.